Olá, governantes, como vão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão aí me ouvindo bem aí? Vamos avisar o povo aí para chegar. Como vão? Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite a todos, governantes, tudo bem? Vamos lá, alguns segundos aí de atraso aí, questões técnicas, mas estamos aí, estamos ao vivo, vamos lá. Começando aí, conforme prometido, vou iniciar a live aqui com o tema regularização de loteamentos através da REURB e falar um pouco aí sobre o que é a REURB, sobre loteamento irregular. Tenho certeza que várias cidades aí, né, quase todo o Brasil possui aí algum regulamento, um loteamento irregular. Então, acho muito importante esclarecer esse tema. Vou chamar aqui para o bate-papo o meu parceiro aí, Márcio Sakai. Vamos ver se ele já está ao vivo aí para que eu possa chamá-lo. A REURB, né, é uma legislação que nós temos aí recente, entre aspas, de 2017, e que facilitou muito aí para regularização de loteamentos. Então, por isso que eu tive interesse aí de falar sobre um tema que é muito importante aí, é uma área que eu atuo. Então, vou falar sobre isso, tá? Deixa o pessoal acabar de entrar aí. Estamos firmes aí, vamos em frente. Meu amigo Márcio, vamos lá, o Márcio entrou aqui, vou chamá-lo para a live. Vamos lá. Aqui, chamando aqui o meu nobre colega. Vamos lá, Márcio. Chegou para você aí o... Vamos lá. Desculpem aí que é a primeira vez aqui no Instagram. Fala, Márcio, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, meu nobre, tudo tranquilo? Tudo jóia, Fernando. Obrigado pelo convite, tá? Eu que te agradeço aí por você ter aceito aí, né? A gente bater esse papo. Uhum. Algumas questões técnicas aqui, demorei um pouquinho a entrar, mas está tranquilo, estamos aí firmes. Então, Márcio, estava falando aqui um pouquinho, né? Que tá ouvindo bem aí o som? Tá bem nítido. Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Pessoal aí também, quem estiver ouvindo aí, manda um alô aí pra gente. Quiser mandar aí também qual estado aí, quem está participando. Mas vamos lá. Estava comentando aqui, né, ô Márcio, sobre um tema tão importante aí que eu resolvi fazer uma live, né? Que é a questão de loteamentos irregulares, que em vários municípios aí do nosso país nós temos loteamentos irregulares. Então, achei muito importante esse tema e, com isso, dispor também sobre a legislação da REURB, né, que veio aí para facilitar essa regularização desses loteamentos. Primeiramente, aí vou me apresentar aí para quem não me conhece, né? Meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado, atuante em direito imobiliário. Possuo uma empresa também com meu sócio, o Marcos, que deve estar acompanhando aí, Natura Urbanismo. Nós atuamos especificamente na área de regularização de imóveis, atuamos também aí regularização de imóveis através da REURB e em loteamentos, na questão aí documental, né, enfim. Então, já tem algum tempo já que a gente trabalha nessa área, já temos aí uma parceria aí com o Márcio, né? Tenho certeza que vai ser muito proveitosa a live aí, Márcio. Vamos nos apresentar aí, fala aí. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Márcio Sakai, arquiteto urbanista, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalhei como diretor de regularização fundiária da Prefeitura de Campo Grande. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e a gente tem aproximadamente 900 mil habitantes, né? E a Prefeitura de Campo Grande foi uma das pioneiras aqui no estado a começar a aplicar a lei da regularização fundiária, tá? E trabalhei como diretor de uma equipe com em torno de 21 funcionários, né? Uma equipe multidisciplinar, para trabalhar todo o processo da REURB, desde o zero, do começo mesmo, da topografia, cadastro, até a parte da entrega das matrículas, tá? E em 2020 para 2021,
eu acabei abrindo uma empresa específica de regularização fundiária, né, que é a empresa Prosperitate de REURB, e a gente hoje atua bastante dando assessoria e executando a REURB nos municípios aqui do estado, inicialmente. Tá? É isso aí, Márcio. Bacana, a gente já tem uma parceria aí, porque nós prestamos assessoria, né? Tanto para prefeituras ou até para particulares, e a gente ficou se conhecendo aqui através dessa rede social aí, que é muito importante, né? E já começamos aí nossa parceria, prestando serviço aí para alguns municípios, e vamos lá, vamos em frente aí. Vamos começar aí, eu vou preferir, Márcio, conforme a gente tinha combinado, né? Vamos fazer um bate-papo aí para ficar uma coisa bem leve mesmo. Primeiro, para o pessoal entender o que é REURB. Eu acho que não é o momento agora da gente ser muito técnico, né? É o momento da gente bater um papo mesmo e explicar, sem juridiquês aí, você também que é um profissional aí da área de arquitetura aí, sem colocar muitos termos técnicos, mas principalmente na questão prática, para todo mundo aí entender bem aí. Pedir aí para o pessoal colocar aí os estados aí, porque nós fizemos a chamada aqui, né? Eu fiz e o Márcio também fez a chamada lá no Instagram dele. Depois vocês coloquem aí de qual estado vocês estão participando. Mas vamos lá, Márcio. Para começar aí, nós vamos esclarecer um pouquinho aí o que é um loteamento, né? Loteamento é uma das modalidades aí de parcelamento do solo urbano, né? Assim como o desmembramento e o condomínio de lotes. E o loteamento, a maioria deles, né, muitas vezes, são feitos de forma irregular, que não são registrados, enfim. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho aqui na frente. Essa questão do loteamento, do parcelamento do solo, ela precisa ser documentada, esse procedimento tem que ser feito via prefeitura e depois isso é regularizado no cartório de registro de imóveis. Só aproveitando aqui para falar em questão de ser regular ou irregular. Muita gente, às vezes, tem um imóvel e tem uma escritura, por exemplo, né? E acha que com isso está tranquilo, que tem um imóvel regularizado. E não significa isso. Um imóvel regularizado, quando a gente diz, né? É um imóvel com registro no cartório de registro de imóveis competente, naquela cidade, né? No qual ele está localizado, e também em relação à prefeitura. Às vezes, muitas pessoas acham que só com a escritura que foi feita num cartório de registro de notas, né? Mas se ela não for registrada no cartório, onde o imóvel mesmo está regularizado, o imóvel, então, são várias questões aí para o imóvel estar regularizado. Então, voltando, a gente tem as modalidades aí, essa questão do loteamento, como eu já expliquei, né, que é uma das modalidades aí de parcelamento do solo urbano, e nós temos aí a questão do loteamento irregular e o loteamento clandestino. Eu acho importante também frisar isso aí, que é a questão do loteamento ser irregular, é aquele no qual ele deu início a um procedimento na prefeitura, né, municipal daquele município, né? Então, quando chegou esse loteamento na hora de finalizar, ele não foi finalizado. Quando eu digo finalizar, é seguir todas as regras, né? Porque para essa aprovação na prefeitura, ele tem que cumprir vários requisitos e apresentar isso na prefeitura, no qual vai ser cumprido, o cronograma de obras, tudo isso. E com isso ele não foi cumprido e não finalizou. Isso é um loteamento irregular. Já um loteamento clandestino, nós estamos falando aí de um loteamento que não tem conhecimento, entre aspas, né, do poder público. Ou então que ele foi sendo ali feito o parcelamento, feito aí as obras, né, enfim, foi feito o parcelamento e não foi feito aí essa regularização junto à prefeitura, e nesse caso a prefeitura não tem conhecimento, entre aspas, então não chegou a apresentar o projeto lá. É importante aí você dar uma complementada aí nessa questão, Márcio? Certo, legal, Fernando. Eu vou botar um assunto que você comentou que é bastante importante, a questão da escritura, a diferença da escritura, que as pessoas realmente acham, o morador de si, que quando tem a escritura, ela já está regularizada. A escritura em si é como se fosse um documento de comercialização, né? Então, agora, é uma coisa incompleta você ter a escritura e não ter o registro no cartório de registro de imóveis, porque o registro de imóveis, que na verdade é o documento oficial de estar regularizado, como se fosse o nosso CPF, né? Então, eu já deparei com várias famílias realmente que já tem escritura pública e já achando que está regularizado. Aí você vai no cartório de registro de imóveis, não está em nome dessa pessoa o imóvel registrado, né? Então esse é um problema muito comum, que as pessoas confundem muito essa diferença de escritura e registro de imóveis, né? Então isso é muito, desculpa aí só te cortando, mas às vezes muitas pessoas, né, como a gente atua aí na área do direito imobiliário, aqui no escritório,
atuamos em todas as áreas, eu especificamente na área de direito imobiliário. Então, aqui o pessoal às vezes me procura e fala assim, eu quero resolver uma questão, às vezes é um falecimento, né, houve um óbito, às vezes de um pai ou de uma mãe, enfim. E aí, quando a pessoa vem com a gente para começar essa conversa, muitas vezes vem dessa forma. A primeira pergunta que eu faço é, como está esse imóvel? Ele está regularizado ou não? E às vezes a pessoa chega e fala, olha, não, o imóvel está tudo regularizado, está tudo bem, mas quando a gente vai ver a documentação, não é bem isso, né? Porque, como eu falei, o registro lá, quando está lá na matrícula do imóvel, registrado no cartório, que é a carteira de identidade do imóvel perante a sociedade, né, que é o que diz realmente o que o imóvel é, se tem alguma averbação, se tem algum tipo de usufruto, enfim. Então, às vezes, a pessoa pega e vem com essa confusão, achando que, por falta mesmo de entendimento, dizendo aí que só por estar com uma escritura ele está regularizado. Então, achei bacana aí a gente frisar essa questão aí dessa regularidade, vamos dizer assim. Legal. E a questão do loteamento, você começou a comentar também. Bom, aqui em Campo Grande, os loteamentos irregulares geralmente são áreas que são fora do perímetro urbano, né? Porque, por se tratar fora do perímetro urbano, acaba que tendo a dificuldade de aprovar o projeto de loteamento. Então, acaba não tendo instrumento para poder regularizar o imóvel, né? Temos em torno de 4, 5 núcleos urbanos grandes aqui de Campo Grande, em torno de 3, 50 famílias, né, que estão irregulares, que sofrem direto a ação do Ministério Público para poder regularizar, e realmente a REURB veio para poder ser a única ferramenta e solução para poder regularizar, porque a REURB em si, ela fala que, mesmo que seja a REURB, fala de regulação fundiária urbana, mesmo que ela esteja fora do perímetro urbano, ela possibilita, porque o que ela entende como REURB se ela for fora do perímetro urbano, ela pode ser aplicada a REURB desde que tenham características urbanas, entendeu? Então, isso é bem importante frisar, né? Então, a questão do perímetro urbano não é ela que define se ela pode ser aplicada a REURB ou não nesse loteamento irregular, tá? Isso é bastante importante frisar, né? Porque quando se fala regulação fundiária urbana, já pensa que tem que ser urbana, né? Então, a área que está fora do perímetro não dá para regularizar. Não, a REURB veio para poder regularizar desde que tenham características urbanas, certo? Aqui na minha cidade aí, aqui em Juiz de Fora, nós temos muitos, né, condomínios irregulares, participamos aí de algumas reuniões junto a vereadores e tudo, né, e inclusive prestei assessoria também a um determinado condomínio, né, um loteamento, na verdade, irregular, e justamente a consultoria foi em relação a isso, por eles poder se enquadrar na REURB. E ele tinha todas as características de um condomínio urbano. Então, aí nós fizemos um parecer e tudo dizendo que se enquadrava assim, né? Por causa justamente dessas questões aí, das características do empreendimento em relação à questão urbanística. Certo. Aí, Márcio, outra coisa aí para a gente já caminhar um pouquinho aí, vamos voltar de novo nessa questão da REURB. Eu vou frisar aqui um pouquinho em relação ao que é REURB, né? A gente está falando aqui REURB, como eu falei, a nossa intenção dessa live aqui também é esclarecer aos leigos aí, pessoas que não conhecem, né? Principalmente que às vezes a pessoa mora num condomínio, está com alguma dificuldade, então a gente quer esclarecer isso para que possa se enquadrar aí, procurar, claro, um profissional competente, né? Mas com isso utilizar esse instrumento aí tão válido aí, tão importante juridicamente para resolver essa questão da regularização do loteamento. Em se falando agora em REURB, questão de legislação, estamos falando da Lei 13.465 de 2017, que dispõe sobre regularização fundiária. Nessa legislação, a intenção, né, é um conjunto de medidas jurídicas que veio para facilitar a regularização de imóveis irregulares e, com isso, aí, facilitando questões ambientais, questões urbanísticas, facilitando para que esse imóvel seja regularizado, esse núcleo urbano informal. Já aproveitando aqui, falando a questão dos imóveis, que pode ser, né, tanto um loteamento, quanto um bairro, enfim, tudo isso pode ser regularizado, mas a gente vai falar no momento oportuno. Então, essa legislação é de 2017, os núcleos urbanos informais, que foram consolidados até 2017, podem se enquadrar nessa lei. Nós temos uma exceção, que nós vamos conversar agora aí, né, Márcio, em questão da modalidade, né? Quando eu falo exceção, é em relação à data. Isso. Os núcleos urbanos informais, como eu falei, agora se tratando das modalidades de REURB, nós temos
alguns modelos diferentes. Nós temos a REURB-S, que ela tem um interesse social, vamos dizer assim, que é para famílias de baixa renda, né? Que é predominantemente os imóveis de baixa renda. Nós temos também aí a REURB-E, que são para núcleos urbanos específicos. E hoje, né, a gente estava batendo um papo aí antes, eu quero que você, por gentileza, aí, dá uma frisada aí nessa questão da REURB-I. Dá uma pincelada nisso aí para a gente, para esclarecer isso aí melhor. Aquela questão da regularização de imóveis, de núcleos urbanos informais, em relação à data da lei lá, 6766. Certo. 79. Tá. Antes de começar a falar sobre a REURB, eu acho bastante importante também falar aqui a diferença da REURB e vou utilizar outro instrumento, que é o uso capião. Né? Então, um termo bastante utilizado, ela é muito similar também ao uso capião, o que diferencia que a REURB, ela é um procedimento administrativo, entendeu? Essa é a grande diferença. A REURB é um processo administrativo que depende principalmente do município, que é o protagonista da situação. Né? Eu vou falar dos termos mais comum para o pessoal entender mais fácil. Tá? Então, a REURB, ela passa pela prefeitura, porque o procedimento administrativo tem que ser requerido na prefeitura. Então, a prefeitura tem que ter um certo suporte também para poder atender as demandas, poder avaliar. É interessante também criar uma comissão para poder analisar e poder ter os pareceres. Né? Então, nessa REURB existem 3 instrumentos. Né? O mais comum é a REURB-S, que é o social, né? E a REURB-E, que é específica. A REURB-S social seria para a baixa renda, com salário mínimo de até 3 a 5, isso depende, porque a lei federal fala de 5 salários mínimos, mas o município pode criar uma lei, uma regulamentação municipal e colocar lá o teto de classificação da modalidade da REURB-S como 3 salários mínimos, como tem aqui em municípios. Pode alterar isso, né? Então, não é obrigatório o município criar uma lei municipal, mas é o recomendado. Né? Então, caso o município não tenha uma regulamentação municipal de regulação fundiária, pode ser utilizado da REURB da Lei Federal da 13465 mesmo. Tá? Então, o mais interessante é o município sempre criar uma lei de regulamentação para colocar os limites dentro da característica de cada município. Entendeu? Então, o município da capital, do interior, tem características diferentes. Né? Por exemplo, capital aqui na Campo Grande, a regulação fundiária ela é cobrada aos moradores. Entendeu? Então, coisa que não se aplica nas cidades de menor porte, né? Então isso é de cada particularidade do município, né? Pode variar nesse sentido, e essa variação é aplicada em cima da lei municipal, tá? Então, a REURB-S, ela tem que ser de 3 a 5 salários mínimos, o teto, né? Tem que ter renda mensal familiar inferior, e também não pode ter outro imóvel registrado em nome do casal. Então, caso ela se enquadre nesses critérios, eles se enquadram na REURB-S e ela tem a vantagem de ter a gratuidade das taxas e emolumentos do cartório de registro de imóveis. Então, essa é a grande vantagem do beneficiário, do morador, né, de baixa renda, que a taxa de cartório não vai ser paga, não vai ter nenhum custo adicional, né? Entendeu? E todo o restante que não se enquadra na modalidade REURB-S, ela acaba se enquadrando na REURB-E, REURB específica, tá? Que aí tem taxas cartorárias, sim. Não, então, eu ia só frisar aqui, vamos voltar naquela questão da REURB-I, mas é só voltando um pouquinho. Nós já fomos aí, né, como já expus aqui, nós somos parceiro aí de trabalho, né? Então a gente já foi procurado também por municípios, por exemplo, prestar consultoria para o município que queria fazer uma legislação municipal, né? Então certo. Com isso ele queria enquadrar ali em determinados critérios, mas se o município também quiser manter a legislação federal, que é uma legislação muito robusta, ele também pode fazer isso. É só se for alguma questão específica mesmo que ele vai utilizar aí de fazer um decreto municipal para adequar o município aí à lei de acordo com o município. Aí volta naquela questão, Marcos, que a gente tinha conversado sobre a questão da REURB, a questão dos loteamentos em relação à lei 6766, né, de 79. Isso. Da questão da titularização, da legitimação de posse. Sim. Só voltar mais um pouquinho, tá, Fernando? A questão dessa lei municipal, dessas variações que tem. Então, eu posso
dizer que o que varia entre uma lei municipal, né, de cada cidade são coisas simples, que é o teto de colocar a renda mensal familiar, né, e também questão de taxa administrativa, que o município pode querer também cobrar taxa administrativa. Isso é bem interessante. Eu acho muito viável também o município colocar taxas administrativas por cada procedimento que for gerando também. Então, isso é interessante. Então, o que varia sempre nas leis que eu analiso de cada município é exatamente essa variação. O que classifica o teto da RUBS e se vai ter algum tipo de custo, taxa administrativa. Basicamente, essas são as variações das leis municipais do estado todo aí. Tá? Agora, entrando na modalidade que é pouco conhecida, que é a RUBI. RUBI, que é a RUB inominada. Né? Então, ela é uma regulação fundiária que ela se aplica aos núcleos urbanos informais que são consolidados anterior à data da lei de loteamentos, que é 1979. Então, se for um núcleo urbano bem antigo, que é anterior a essa data, ela se enquadraria na RUBI, que diferencia o quê? O processo administrativo não é necessário a aprovação do projeto na prefeitura. É realizado, a parte técnica, toda a parte técnica é necessário fazer do mesmo jeito, porém ela pode ser encaminhada diretamente para o cartório de registro, já para registrar apenas com a anuência da gestão pública, né, do prefeito, assinando que realmente aquele núcleo tem um parecer, uma declaração da prefeitura de que aquele núcleo é realmente consolidado anterior à data da lei de loteamento, que é 1979. Tá? Então, se enquadrou, a prefeitura dá um aval, que realmente é anterior a essa data, encaminha todos os procedimentos, como projeto, memorial descritivo, todos os pareceres, encaminha para o cartório para registrar. Tá? Essa é uma modalidade bem interessante, né? Que eu pesquisei muito aqui em Campo Grande se existia algum núcleo com essa característica e não encontramos esse núcleo bem antigo com essa característica. E não se enquadrava nenhum núcleo aqui em Campo Grande, não encontramos para utilizar a modalidade do RUBI. Né? Mas nos interiores dos municípios encontra bastante, distritos também encontra bastante, né, essas características, e que é pouco usual, pouco conhecida no campo da REURB. Tá? O importante aí também é a gente frisar, né, Márcio? A gente vai falar lá no final que nós estamos falando aí de um Brasil, né, de um país muito grande, então tem muitas características específicas, né? A gente está dando uma geral aí na lei e tudo, mas, como eu falei, nós resolvemos aqui fazer um bate-papo para as pessoas entenderem, mas nós não estamos aprofundando em questões técnicas, porque são muitas coisas, muitos detalhes em relação à legislação, né, por causa da questão de município também poder legislar. Então, a gente está dando uma geral aqui, mas aí, o interesse nosso realmente é dar uma ampliação aí, dar uma situação geral aí e saber como usar esse instrumento tão poderoso aí que a gente brinca, né, mas que é uma verdade, que é a REURB, para regularizar esses loteamentos. Outra coisa também que a gente ia falar aqui, né, Marta, a questão das vantagens, né, de regularizar o loteamento, né? Porque, por exemplo, a questão, por exemplo, de comercialização. Às vezes a pessoa tem um imóvel que seja um lote ou que seja uma casa, né, em um loteamento irregular, e ela vai ter dificuldade, por exemplo, para comercializar, a redução do valor desse imóvel vai ser muito grande. Temos também a questão de financiamento imobiliário, que ela não vai conseguir, porque o imóvel não está regularizado. E eu acho que o principal aí nessa questão toda é a questão da infraestrutura básica, né? Nós estamos falando aí questão de esgoto, água, luz. Existem algumas características específicas, por exemplo, alguns municípios que autorizam fazer, por exemplo, uma ligação de água ou luz com devidas autorizações ou devidas anuências, mas isso não é uma regra. Em regra, o condomínio irregular não se consegue ter acesso à infraestrutura básica. Então, eu entendo que essas são uma das principais vantagens aí de regularizar esse loteamento, né? Exato. A vantagem também ir para a cidade é que ela deixa de ser um núcleo urbano informal e acaba sendo regularizado, e o bairro é como se fosse um bairro fantasma, né? Então, depois que é regularizado, o núcleo acaba sendo incluído dentro da malha urbana da cidade, e assim ela acaba entrando dentro do planejamento urbano da cidade. Então, ela acaba sendo visada. Ela começa a existir, né? Vamos dizer assim.
começa a existir o bairro de verdade, de fato, e a gestão pública começa a enxergar e querer trazer mais investimentos como asfalto, transporte, coleta de lixo. Então, isso é uma consequência da regularização, né? Então, começa a entrar no planejamento urbano da cidade. Então, são esses benefícios que a regulação fundiária traz para a cidade toda em si. Isso é uma consequência automática, que depois de ser regularizado, o bairro começa a se desenvolver, pegar infraestrutura, investimentos, né? O bairro começa a valorizar, o imóvel valoriza de 100% a 400% depois de regularizado. O bairro começa a valorizar a questão de comércio, aquele pequeno empreendedor, né? Começa a abrir a possibilidade de abrir um CNPJ, a pessoa com aquela sensação de pertencimento do seu imóvel começa a investir na sua casa, fazer uma reforma, né? E quando está irregular, a pessoa vai lá, compra por contrato de gaveta, que é o mais comum, né, nesse meio, contrato de gaveta, mas esse imóvel é meu, né? Então talvez eu vou vender lá, e acaba não querendo até investir, né? Porque sabe que aquele imóvel com aquela sensação de poder, de ter risco de ser despejado pela gestão pública. Então, essa insegurança jurídica, né, traz muitas consequências negativas. E após a regularização fundiária, né, aquela sensação de pertencimento, a pessoa começa a valorizar melhor, cuidar melhor da sua casa, investir mais. Então, isso aí é nítido, né, que traz esses grandes benefícios para o bairro, para a cidade, até para o morador, principalmente. Essa questão de imóvel irregular, né, é uma questão muito séria, assim, a gente vê muito aqui no escritório, sabe? Famílias aí brigando, às vezes até despedaçando mesmo, entre aspas, né, cada um ficando para um lado, e tudo às vezes por causa de um imóvel que um avô ou um pai deixou e não deixou isso regularizado, né? E aí, na hora de fazer isso depois, quando o proprietário, né, na época o posseiro, vamos dizer assim, quem tinha a posse do imóvel, falece, né, vem a falecer, isso causa um transtorno muito grande. Então, essa questão do imóvel regularizado é muito importante. Isso aí é muito importante frisar as vantagens da regularização desse imóvel. Sim. E também a gente frisar aí, entre aspas, né, para o município, né, que também tem a vantagem desse imóvel regularizado em questão da arrecadação, que com certeza vai aumentar. Tem a questão do ISS, como você mesmo falou aí, vai abrir comércio, tudo isso. E, resumindo, todo mundo ganha. Cartório também, questão de taxas e emolumentos, né? Então, todo mundo ganha com esse imóvel aí sendo regularizado. Essa questão também que a gente deve frisar do imóvel regularizado é porque que a gente até preferiu, né, falar sobre esse tema, é porque loteamentos são geralmente áreas assim que são compradas geralmente para a pessoa, ou às vezes se divertir. Hoje em dia mudou muito essa questão do mercado imobiliário, né? Hoje um loteamento, a maioria das pessoas estão buscando sair dos grandes núcleos e indo mais para uma área maior, saindo, né, quem tem possibilidade faz isso. Mas, enfim, essa questão da regularização aí é muito importante, independente do imóvel, a finalidade dele. Essa questão da regularização realmente é fundamental frisar isso. Com certeza. A cidade ganha muito, né, com isso, gestores públicos também, porque não só a questão dos tributos que vão aumentar, né, imposto, arrecadação para o município, então outros segmentos também são beneficiados com isso, né, o cartório lá, conheci já algumas cidades do interior, não aqui de outros estados, que numa cidade de 10 mil habitantes tem aproximadamente 100 matrículas registradas. Ou seja, a cidade toda é irregular, né, naquela informalidade, contrato de gaveta. Então, o próprio cartório de registro não sabe mais o que fazer, porque não existe transação de compras informais, entendeu? Então, o cartório de registro, depois que você começa a regularizar todos os imóveis, né, cada um tem seu documento, então, por mais que acaba tendo custos para o cartório sem ter retorno nas categorias, na modalidade RUBS, futuramente você vai ter novas transações e em cima disso vai começar a arrecadar muito mais, né? Assim como, por exemplo, o CREA, o CAL, né? Se o imóvel que é irregular, ninguém tem um projeto de habite, aprovação de projeto, não vai fazer um projeto técnico. Então, valoriza também a categoria dos técnicos, arquitetos, engenheiros civis, para poder fazer um projeto, entrar com alvará, então, RT, então, os conselhos também, essas categorias todas, informalmente, automaticamente acabam se beneficiando, né? Então, é um benefício que traz para a cidade toda, para todos os segmentos, e principalmente
que é talvez o mais importante, que são os moradores, né, que precisam do seu imóvel regularizado. Nós vemos aí, como eu falei, né? A gente vê muitas questões aí de pessoas que nos procuram e às vezes do básico mesmo. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma ligação de energia, ou às vezes a pessoa não consegue fazer uma ligação de água e aí tem que fazer um poço artesiano, enfim, tem que fazer algum procedimento lá no loteamento quando é um loteamento clandestino, né? Então essa questão principal aí é da infraestrutura e essa questão também essa questão da documentação, que é fundamental, como eu falei, porque isso vai se perpetuando aí, às vezes, por uma, duas ou até 3 gerações aí, e vai causando problemas aí familiares, com problemas aí de 2 ou 3 gerações brigando aí por esses imóveis irregulares. Outra coisa aqui é muito comum, né, a gente vê na nossa cidade essa questão de condomínios irregulares. Eu acho importante aí também, Márcio, essa live eu vou fazer de tudo aí para deixar ela salva, que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, mas vou dar um jeito. E deixar importante aí frisar que quem tiver alguma dúvida, que seja um profissional aí, um colega parceiro, né? Tanto faz aí um advogado, eu digo do meu lado, ou também como no seu lado aí também um arquiteto urbanista, que é muito importante utilizar esse recurso, essa legislação para atuar. E a gente está, né, aberto aí também, quem quiser bater um papo sobre isso, procurar a gente aí nas redes sociais, aí, nossos contatos aí, quem tiver alguma dúvida, que a intenção nossa era justamente essa, né? Era bater um papo aí sobre isso, falar sobre a questão da possibilidade, mas mesmo a pessoa sendo um profissional aí que quiser, ou um particular que precisar aí conversar mais alguma coisa sobre isso, nós estamos aí à disposição, né, Márcio? Exatamente. A gente faz é um propósito bastante interessante essa questão da regularização fundiária, porque a gente está atendendo aquela parcela do público que realmente precisa mesmo, né? Então, por experiência, quando eu fui diretor de regulação fundiária da prefeitura, presenciei em vários momentos que é a entrega de um documento, que é a matrícula, entregando nas mãos de uma família que realmente precisa, que são de baixa renda, e realmente é emocionante, porque elas choram mesmo, porque um simples pedaço de papel para a pessoa significa muita coisa. É uma conquista. Traz dignidade aí, né? Não só para a pessoa, mas para a família toda. É uma questão mesmo de pertencimento ali, de você ter um imóvel, de você poder falar que é seu, né? Eu vejo muitas pessoas de idade, independente disso, a pessoa que, quando pega aquilo ali, como eu falei, né? Eu estou frisando aqui pessoa de idade, mas qualquer um fica feliz com essa regularização. Mas falo mesmo pela questão dessa emoção mesmo das pessoas, tanto mais simples ou até pessoas de idade, que quando vem essa documentação, que achavam até impossível ser regularizado. E o importante aí do papel também do gestor municipal, quando é por iniciativa dele, né, de fazer isso. Aliás, eu vou até frisar aqui, eu não sei se a gente comentou, a questão da iniciativa aí, para quem pode buscar essa regularização desse loteamento através da REURB. O próprio particular, né, no caso o morador ali, que tem interesse, busque aí os órgãos competentes ou até uma associação de morador, pode ser também por iniciativa da Prefeitura e Ministério Público. Dá uma frisada nisso aí também, Márcio, por gentileza. Exatamente. De modo geral, todo mundo pode requerer a REURB, né? Então, a lei fala que pode criar associações, próprio morador individual mesmo, proprietário do imóvel também pode requerer. Então, conselhos, Ministério Público, Defensoria, ou seja, qualquer pessoa interessada na REURB, em regularizar, ela pode requerer junto ao município. Então, é muito importante a participação do município, da prefeitura, porque ela acaba sendo protagonista. Então, tudo tem que passar pela prefeitura, porque é um processo administrativo dentro da prefeitura. Entendeu? Então, essa é uma grande dependência que a gente tem dos órgãos públicos para poder realmente dar continuidade ao processo administrativo. Então, a gente fica até um pouco refém se for um órgão público que não tem essa estrutura, e muitos municípios não têm essa estrutura mínima necessária para poder gerenciar, administrar as necessidades, as demandas da REURB. Então, os próprios órgãos públicos acabam procurando empresas privadas também para prestar essa assessoria técnica, administrativa, para dar o suporte, né, que acho bastante interessante, né, esse suporte para os órgãos públicos também, porque eles não sabem como fazer o dia a dia, os procedimentos para poder realizar a regulação fundiária. Então, é um campo que quem está entrando nessa área
regulação fundiária, novas empresas, novos interessados, realmente é um campo muito amplo que você pode atender desde ao loteador, desde ao morador, até aos órgãos públicos para dar esse suporte na regulação fundiária. Por ser um assunto bastante novo, de uma lei de 2017, então acaba sendo os órgãos públicos e até os profissionais nessa área acabam sendo bastante limitados de pessoas capacitadas nesse assunto, né? Então é bastante importante procurar um profissional especializado, que entenda bastante do assunto, pergunte para essas pessoas como que funciona, para orientar e poder buscar os seus direitos e atrás do seu documento, da sua segurança jurídica, então, atrás da sua própria dignidade do imóvel. Eu ia frisar essa questão aí realmente, que é muito importante a questão. É um procedimento complexo, né? A gente vê aí pessoas que nos procuram buscando uma assessoria, porque às vezes tem profissional naquele município, mas é o que eu falei, é uma legislação robusta, muito potente, que tem que ser usada. Mas é um procedimento, sim, um pouco complexo. Então, deixar bem claro aí que quando for tratar nessa questão desse procedimento, procurar sempre um especialista, procurar sempre uma pessoa aí que já está nesse mercado aí para que possa auxiliar aí de maneira correta, né? É um procedimento, como a gente falou, começa dentro da prefeitura, então é muito importante ter pessoas capacitadas lá, e essa demanda lá, quando surge lá na prefeitura, muitas vezes elas não dão conta, né? Às vezes um município pequeno, e por ser um procedimento novo mesmo. Então é importante frisar isso aí, até porque, outra coisa também que a gente deve falar, né, Márcio? A questão do tempo, né? Quanto tempo demora, vamos dizer assim, um loteamento aí vamos pôr uma quantidade aí, 100 lotes, né? Quanto tempo isso demora para ser regularizado? Nós já vimos aí questões que demoram, às vezes, 1 ano, né? Ou tem alguns que demoram mais, mas depende aí da documentação. Mas, em regra, é um procedimento que, em menos de 1 ano, a gente consegue finalizar isso tudo, não é isso? Essa é uma excelente pergunta. Tanto é que dos moradores mesmo sempre perguntam quanto tempo vai demorar. Então, depende de 3 situações, né? A parte técnica... Ou é todo ansioso, né? Quer que resolve rápido, né? É um problema de décadas, quer que resolve de uma hora para outra, né? Exatamente, mas eu tenho a resposta na ponta da língua. Depende de três fatores. A parte técnica, que você pode prever esse seu tempo técnico para fazer todos os projetos, procedimentos. A parte administrativa, que depende do município, e a parte de registro no cartório, que depende do cartório de registro de imóveis. Então, o que eu posso assegurar do prazo, quando vou conversar com o cliente, é o quê? A minha parte técnica eu posso assegurar no prazo, né? Depende de 100... Exatamente. Então, como eu já sei, 100 famílias, uma quantidade tranquila de fazer, regularizar, eu conseguiria fazer em aproximadamente 30 dias, toda a parte técnica, né? Porque aí vai depois passar pela prefeitura. Então, a prefeitura tem que dar um prazo que, por lei, quando você faz um requerimento para regularizar uma área, por lei, ela tem um prazo máximo de 180 dias para dar uma devolutiva. Não é um parecer final, é uma devolutiva. E ela tem que falar, né? Exatamente. Então, é um prazo máximo em lei, né? Está nessa lei, de 180 dias para dar devolutiva. Se você entrar com requerimento de uma área classificando a modalidade, tudo como REURBS, e a prefeitura não der uma devolutiva nesse prazo de 180 dias, automaticamente a modalidade que você classificou já é aceito como definitivo, né? Porque a prefeitura não respondeu, não deu devolutivo nesse prazo, tá? Então, somando tudo, colocando no mesmo pacote, o prazo que pode ocorrer geralmente em torno de 10 meses, 1 ano e 2 meses. Então, depende muito do que? Órgão público, da celeridade da prefeitura e do cartório de registro. O cartório de registro, por exemplo, tem um prazo também, né? Por lei, essa lei fala que o prazo do cartório de registro de imóveis, a devolutiva é de 15 dias, né, para dar a devolutiva, porém, a realidade não é assim que funciona. Então, o que eu posso assim, dar conselhos nessa questão da REURB é o quê? Se você está com o seu processo, você quer ter seriedade no seu processo, você vai ter que bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo, né? Então, você faz sua parte técnica, encaminha para a prefeitura, mas não adianta você só encaminhar e deixar lá. Porque, talvez,
muitas vezes a prefeitura não tem essa equipe técnica capacitada para isso. Então, você mesmo acaba tendo que encaminhar o projeto e orientando essas pessoas como analisar o projeto, o que precisa, qual que é o procedimento, qual que é a etapa de cada coisa. Então, acontece, isso é normal, natural, nos municípios. Levar na prefeitura e acompanhar lá dentro também. Né? Exatamente. Não adianta você só protocolar, que vai estar lá largado e eles não vão saber o que fazer, né? Então, muitas vezes acabam te ligando, tá, e agora, o que eu faço? Né? Isso é natural. E aí a gente vai lá, orienta essas pessoas qual o procedimento, né? De cada etapa. Cartório de registro de imóveis também é bastante importante. É sempre bom ter um bom diálogo com o cartório de registro de imóveis, porque não adianta você protocolar um requerimento no cartório e falar, ó, por lei você tem que estar em 15 dias a devolutiva. Tá, se você fizer desse jeito, o que pode acontecer? A pessoa vai lá, ter até uma birra nesse quesito e te dá uma devolutiva, ó, uma letra está errada. Ele deu a devolutiva em 15 dias, não andou. Então, qual que é a sugestão? O melhor caminho é sempre ter um bom diálogo com o cartório de registro, conversar antecipadamente e falar qual que é o material que você vai protocolar, se eles têm alguma orientação, uma sugestão, para chegar a um consenso, entregar o material mais adequado possível, né? Porque cada cartório de registro de imóveis é uma cabeça diferente, pensa diferente, então cada cabeça é uma sentença. Então, é interessante conversar. Apesar de ter uma norma, mas tem essas diferenças, então é importante, é sempre importante conversar, dialogar com o cartório, né? Questão técnica, se eles estão de acordo, se concordam, se tem alguma sugestão. Eu também costumo, por exemplo, dar algumas sugestões para tentar facilitar o cartório. Por exemplo, você vai entregar uma listagem com as qualificações no cartório, o que eu costumo perguntar? Se eles têm interesse que eu mande o arquivo em Word. Porque às vezes o que ele vai fazer, o que é? Pegar o registro, o que está na listagem, e colocar na matrícula. Às vezes, se você manda um arquivo em Word, ele consegue dar o Ctrl+C e Ctrl+V. Exatamente. Entendeu? Facilitar o trabalho dele, né? Exato. Então, a gente tem que ter uma relação de parceria. Não é simplesmente pegar o procedimento, entregar o papel lá e virar as costas e esperar a resposta. Eu estou vendo aqui que, se eu não me engano, o Paulo comentou ali que tem um procedimento, questão ambiental, que está atrasado lá, parado lá há 7 meses, mas eu aconselho a todos aí, justamente isso, né? É como o Márcio está falando. Dá entrada no procedimento e acompanha. Olha, o que está acontecendo, o que está faltando, como o Paulo aí falou, é uma questão ambiental. Tenta enquadrar, procura um engenheiro aí capacitado da área ambiental. Nós temos aí parceiro que trabalha com isso aí para a gente, né, em parceria conosco. Então, vê o que é, porque às vezes é simplesmente um toque de bola lá dentro, lá, que às vezes fica agarrando a questão aí 1 mês, 2 meses, e a gente vê muito isso, né, pessoas que procuram a gente aí, colegas, às vezes, de trabalho, a coisa não está andando, a coisa não está funcionando, o negócio é difícil, vou deixar isso para lá, mas, infelizmente, em se tratando aí de procedimento de REURB, né, tem que fazer isso, não é só deixar lá e pedir para cumprir e pronto, não, tem que acompanhar e acompanhar de perto. Ó, tá faltando isso aqui, porque às vezes realmente é um detalhe aí, um documento, um papel qualquer que pode ser facilmente resolvido. Isso de fato acontece muito, porque eu posso falar por experiência mesmo dentro da prefeitura, que em todas as vezes que ia protocolar o primeiro requerimento de REURB no cartório de registro, eu ia conversar diretamente, aqui temos 3 cartórios de registro de imóveis aqui em Campo Grande. Então eu conversava com cada titular para explicar sobre a REURB, o que ele entendia sobre a REURB. Então, para alinhar, fizemos até uma reunião com os 3 representantes dos cartórios para tentar padronizar um tipo de documento, né, para tentar alinhar essas informações, entendeu? Então, a conversa sempre foi o melhor caminho para deixar mais ágil a situação, né? Então, até questão de bom senso, ao invés de você mandar 2.000 listagens no cartório, assim, ó, vamos para o seguinte, eu vou te mandar em partes, vou te mandar 100 a cada 3 semanas, tá bom assim? Vocês vão conseguir dar conta? Então tem que ser tudo bem conversado, no diálogo mesmo, como parceiro. Mostramos dentro da prefeitura também, questão de ambiental, né, que foi comentado, às vezes procurar quem que é o profissional da área ambiental que vai dar esse parecer. Caso a prefeitura não tenha o profissional, vai ter que procurar um profissional especializado para dar essa... Às vezes, assim, não queremos merecer, né, Márcio? A gente sabe que são casos e casos, né? Mas como eu volto a falar, o Brasil é muito grande.
Às vezes quem está lá atrás do balcão, entre aspas, né? Quem está lá na prefeitura para desenvolver isso ou para dar uma aprovação, não seria a palavra certa competência, mas vamos dizer assim, a pessoa não tem aquele dinamismo, vamos dizer assim, de resolver isso. Então, a importância de caminhar junto aí e procurar realmente perguntar o que está acontecendo, por que está travado aí, para que isso ande, né? Até porque dentro da prefeitura, muitas vezes o processo da REURB, ela passa por vários setores, várias secretarias que são independentes, que não falam a mesma língua. Cidades maiores, né? Exatamente. Então, de fato, acontece muito isso, essa falta de comunicação entre as secretarias também, dos setores. Então, isso vai burocratizando também e vai atrasando o processo. Então, é sempre bom realmente ter esse diálogo. Eu vou ter que defender um pouco a parte da prefeitura, porque eu fui servidor, e ainda sou servidor, né, de carreira, então as pessoas acabam não entendendo o que se passa atrás do balcão da prefeitura, né? Então, eles têm várias demandas em outras demandas, e às vezes o que é prioridade para uma pessoa, a prefeitura acaba não sendo essa prioridade também, entendeu? Então, acaba sendo essa via de mão dupla, né? Então, a conversa sempre foi buscar dialogar com as pessoas certas para tentar resolver a situação. Então, sempre tem profissionais interessados dentro da prefeitura também, envolvidos, querendo aprender também, na humildade mesmo, para tentar resolver, né? Então, não podemos simplesmente fazer quem trabalha nessa área não pode simplesmente fazer um requerimento, jogar na prefeitura e falar, a prefeitura é incompetente, não consegue resolver. Não é assim que funciona, certo? É isso aí, Márcio. A gente parece que não, já tem quase uma hora aí que a gente está falando, né? Eu acho que o bate-papo, quando as coisas passam rápido aí, é porque tá bom, né? Tá legal, e o bate-papo foi muito bacana. Frisar aí essa questão da nossa parceria aí, você aí, né, no Mato Grosso, e eu aqui em Minas Gerais, onde a gente atua também, a gente tem parcerias em outros estados. Então, assim, quem tiver disposto realmente quem tiver um problema aí, entre aspas, né? Essa questão do loteamento irregular ou núcleo urbano informal, pode entrar em contato com a gente aí, que a gente está aí para colaborar com o próximo aí, e o que puder ajudar de alguma forma aí, seja prefeitura ou seja particular, pode nos procurar aí, que a gente está à disposição aí, né, Márcio? Me coloca à disposição e tenho certeza aí que você também. Atuamos aí em todos os estados do Brasil, né? Nós temos parcerias aí, então quem tiver disposto aí ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí que a gente está à disposição. Exatamente. Então, pode ser que um telespectador nosso aí acaba sendo nosso futuro parceiro também de algum trabalho nessa área de campo de área, né? Então, é sempre interessante mesmo abrir as portas da conversa, trocar ideias, trocar experiências, porque a gente vai agregando, né? Então, não adianta a gente achar que sabe tudo, né? A gente sempre aprende alguma coisa nova, porque cada cidade tem uma particularidade. Então, cada tema da REURB seria um tema para fazer uma live, né? Nem tocamos no assunto como, por exemplo, direito de laje, né? É um tema bastante específico também. Então, você tem vários assuntos que a REURB tem. Hoje foi aquela pincelada, um resumo bem dinâmico sobre o que é a REURB, né? Na aplicabilidade, mas é um tema bastante complexo, né? Então, a gente tem bastante profissionais capacitados nessa área também, de vários setores. Então, quem quiser trabalhar, quem quiser procurar soluções nessa parte de redução fundiária, procura a gente, que a gente pode ajudar, orientar, trocar informações, trocar experiência, né? E sempre um ajudando o outro aí, certo? Com certeza. O importante é sempre aí colaborar aí, pensando lá no final, né? Lá na pessoa lá que está, às vezes, com um imóvel lá irregular, morando numa casa em uma situação complexa, querendo resolver e não consegue. Então, a intenção nossa aí é colaborar mesmo. A minha intenção dessa live aí era justamente essa. Legal, obrigado, Fernando, pelo convite. Beleza, Marcos? Agradeço muito aí a todo mundo aí que estava com a gente aí também. Vou fazer de tudo aqui, vou deixar a live gravada aí, que eu vou mexer aqui a primeira live que eu estou fazendo e vou deixar aqui gravado para o pessoal, né, assistir depois. Entrar em contato com a gente aí, tem o Instagram, né? Tem as mensagens aí que pode mandar, busca aí a gente nas redes sociais. E vamos para a próxima aí. Vamos ver se a gente arruma um tema novo aí para a gente fazer mais uma aí daqui para frente. Verdade. Tema tem bastante para trabalhar essa REURB. Assunto a gente tem bastante aí, né? Tem bastante.
Legal, Fernando. Então tá Obrigado pelo combinado. Márcio, convite, eu tá? agradeço muito aí, tá? Estou lisonjeado realmente aí por aceitar o meu convite, uma pessoa aí do seu quilate aí, do seu Que gabarito aí, isso. eu já te conheço há algum tempo, apesar de ser por aqui pela internet. Em É, breve eu tô indo aí tomar um café pessoalmente aí. eu também em breve vou aí para Minas Gerais, Juiz de Fora, tomar Você um por aqui, cafezinho, conhecer exatamente. seu escritório, tem que bater um papo aí. É isso Legal? aí. Vem pra cá que a gente vai se encontrar pessoalmente aí. Mas enquanto isso, a gente tem essa maravilha aí da internet aí que está ao nosso dispor aí. Verdade. Obrigado, Fernando. Beleza, então, Márcio, obrigadão, tá? Fica com Deus aí, um Feliz Natal a todo mundo aí, Feliz Ano Novo. Semana que vem, na quinta-feira, estou programando aqui, vamos ver, vou deixar nas redes sociais avisados aí se eu vou fazer mais alguma live aí, mas a Legal. intenção é fazer toda quinta e vamos manter um contato aí. Valeu. Beleza, Márcio? Um grande abraço, fica com Deus aí, tá? Abraço, obrigado, até Obrigado mais. a todos aí. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Deixa eu ver aqui, meu filho. Aqui.